Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando e vamos nos preparando para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 3.0, onde vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre esse livro aqui, ó. Não Começou com Você, do Mark Wolynn. Como o trauma herdado, o trauma familiar herdado, nos define e como dar um fim a este ciclo. Vamos chegando para a gente continuar aprofundando nos ensinamentos deste livro. Então, o tema de hoje se chama a sentença central. Basicamente, do que se trata esse capítulo? É para você encontrar o cerne da sua questão a ser trabalhada, a ser constelada, por exemplo. O cerne, que é o que move o campo. É isso que os profissionais de constelação e os pacientes também que gostam dessa área, que estão abertos a essa área, precisam ter o entendimento. Tá? O que move o campo sistêmico familiar? O que move a alma da família? É uma dor profunda. É uma dor profunda na alma da própria pessoa que está ali fazendo essa análise, esse contato terapêutico, mas também é uma dor na alma da família. É isso que move o campo, sabe? Aquela coisa profunda, né? Que tá aqui querendo sair, querendo ser resolvido. E é algo que você pode também chamar assim como, nossa, essa é a questão da minha vida. É o seu, ele coloca aqui como o seu pior medo. O seu pior medo ou o pior cenário para você que pode acontecer na sua vida, e que às vezes tudo que você faz na vida é uma busca para se proteger disso, é uma busca para se afastar disso. Então aí está o cerne da questão. E é também o assunto mais importante no seu caminho de evolução e caminho de cura a ser resolvido. E por isso que isso vai ficar batendo na sua porta. Tá? Olha o que o Joseph Campbell coloca, uma frase que ele coloca aqui, ó, e que faz total sentido. Ó. A própria caverna que se teme adentrar guarda o tesouro que se está buscando. Tá? E o Jung fala isso também. O Jung fala, onde está o seu medo, principalmente o seu pior medo, está o seu caminho. O estoicismo fala isso também. Né? O obstáculo é o caminho. Onde está a sua maior zona de desconforto, é onde você deve adentrar para o seu caminho de evolução continuar acontecendo. Só que o que acontece? O que acontece normalmente é onde as pessoas fogem. É onde as pessoas não querem olhar, é onde colocam um tapete em cima. Por isso que atrasa todo um processo. Por isso que tem as repetições de padrão, por isso que tem os travamentos, porque tanto a alma da família
quanto a sua alma não vai permitir que você continue avançando quando determinadas etapas não foram plenamente concluídas na sua jornada de evolução, tá? Eu vou ajudar vocês a identificar hoje, pelo menos você ter um direcionamento, tá? E para isso você precisa sair da sua mente, ok? Você não vai... você descobrir essas coisas não é um caminho racional. Você vai precisar acessar o seu sentimento, ok? Então, se eu perguntar assim para vocês, se eu perguntar para vocês assim, qual é o seu pior medo? Qual é a primeira coisa que vem para você na sua mente, no seu sentimento, sem você ficar raciocinando? Qual é o seu pior medo que você sente espontaneamente? Assim, se eu perguntar isso para você, o que vem espontaneamente? Digita no chat se vem alguma informação para alguém nesse sentido, quando eu faço essa pergunta. Qual é o seu pior medo? Digita no chat se vem algo espontâneo. Espontâneo. O que de pior pode ou poderia acontecer com você na sua vida? Inclusive ele passa esse exercício aqui na página 114, tá? Olha lá, passar necessidade, ficar sozinha, me expor a aparecer, mas aí isso é o que vai acontecer. E o que vai acontecer se você fizer isso, entendeu? A maioria tem a ver com abandono e rejeição. Presta atenção, A maioria tem a ver com abandono e rejeição. Passar necessidade remete ao quê? Abandono. Ficar sozinha remete ao quê? Abandono, rejeição. Ficar sozinha remete ao quê? Abandono, rejeição. Me expor, aparecer, fazer vídeos. É medo do quê? De rejeição. Me prover sozinha, abandono, medo do julgamento, rejeição. Olha lá, falar em público é meu maior medo. Por quê? Rejeição, medo de aparecer, rejeição. De não conseguir ter recursos financeiros, medo da falta. Olha lá, passar necessidade, medo da falta. Conseguir me sustentar se eu ficar sozinha, medo da falta. Você vê, a maioria... A Sônia ali, relacionar-me é o quê? Medo de rejeição, na maioria das vezes, né? De medo de rejeição ou agressão. Perder minha filha. Esse é um medo forte nas famílias aí, para quem é pai e mãe. Medo de errar. Por quê? Medo do julgamento, medo da rejeição. Vocês veem que abandono e rejeição é um cerne da maioria das pessoas? Porque traz isso de base. Porque vocês sabiam que um dos piores traumas que o ser humano pode, para a consciência humana, é o da rejeição? É o da perda de vinculação? É um dos piores. Medo da falta lá. A maioria das pessoas converge numa mesma questão. Tá? Aí... Tenta aprofundar mais nisso que vocês escreveram. E mais, numa dor mais profunda. Aí eu vou fazer uma nova pergunta para vocês. O que de pior pode acontecer se isso que vocês escreveram acontecer? Faz o possível para você ir num nível, mais um nível dessa dor. O que de pior pode acontecer se isso que vocês escreveram acontecer? Vê se vocês conseguem ir mais um nível ou se para aí. Por exemplo, quem escreveu ficar sozinha. E o que de pior pode acontecer se vocês ficarem sozinhas? Medo do julgamento. E o que de pior pode acontecer se você receber um julgamento?
Passar necessidade financeira. E o que de pior pode acontecer se você passar necessidade financeira, Aline? Vai mais um nível no medo. Solidão, vazio. Ser traída, lá, já chegou. Ou seja, o medo dela não é se relacionar. O medo dela é ser traída. E se você... E o que de pior pode acontecer se você for traída? Vai mais um nível. Confirmar que eu não tenho ninguém, que será eu por eu mesma. E o que de pior pode acontecer, Carol, se isso acontecer ou se confirmar? Aí vocês vão chegar numa... ter que ficar com alguém para suprir essa necessidade. Ou seja, no fundo você tem medo de se relacionar, né? A dor da rejeição, olha lá. Ter que lidar com a culpa, ou seja, já estamos chegando numa palavra melhor. No fundo não é medo. No fundo é culpa. Perpetuar o fato de já estar sozinha, é triste, ou seja, é tristeza. A emoção a ser trabalhada. Qual a orientação para você encontrar essa sentença central? Né? O cerne da sua questão. Ele dá as 10 características principais para você encontrar esse cerne seu. Com frequência, relaciona-se a um trauma familiar ou de infância. Entendeu? Tudo isso que vocês estão escrevendo, na maioria das vezes, é uma dor, um trauma, uma emoção que nem é de vocês. Eu vou ajudar com um exercício nesse sentido, para você identificar, tá? Então entenda o seguinte, na maioria das vezes, esses sentimentos que você carrega aí dessa questão que você está escrevendo, ele não é seu, ele foi herdado, foi uma dor, um trauma e uma memória ancestral herdada. Você sintonizou com isso. Claro que no nível da alma você tem determinada ressonância com essa questão, por isso que você sintonizou. Mas você não precisa continuar carregando isso se o cerne principal disso não for seu, for um trauma herdado de alguém da família. Ou é uma questão de trauma antigo, uma questão de infância principalmente. Mesmo que você passou um trauma na área de casal, na maioria das vezes esse trauma na área de casal ele aconteceu por alguma questão e ressonância que você traz da infância. Tá? E aí essa sentença central ele fala assim, normalmente, geralmente ela é iniciada com as palavras eu ou eles / elas. Como assim? Por exemplo, no caso da Paula ali, eu ter a sensação de não fazer parte do grupo, tá? Ou no caso da Aline, validar a incapacidade. Seria assim, eles validarem a minha incapacidade, tá? No caso da Elisandra, seria ali, eu decepcionar e me sentir um fracasso. Tá? Sempre está relacionado a uma questão de autorrejeição, de autodefinição ou de alguém fazer alguma coisa com a pessoa. Tá? Outra característica para você encontrar essa sentença central aí, ela tem um forte impacto em você. Quando você digita, quando você lê, aquilo, sabe, mexe com você. Quando você lê, pensa na situação, te incomoda, afeta o seu corpo.
E aí que eu vou trazer um exercício para vocês nesse sentido, tá? Normalmente essa sentença central a ser encontrada, ela contém uma carga emocional do seu pior medo. O seu pior medo, aquilo que você mais quer evitar na vida, aquilo que você mais foge, você mais tem pavor, é o cerne da sua questão. Por quê? Entendam o seguinte, nós não estamos falando de trauma, o livro fala sobre isso, trauma familiar, certo? E os nossos também. Depois que você passa um trauma sobre uma questão, seja ela qual for, por exemplo, já atendi pessoas que sofreram acidente de carro. Depois a pessoa tem o quê? Ela tem medo de andar de carro ou medo de dirigir. Ou seja, o medo, a insegurança também, quando é muito profunda, são emoções que são portas para você encontrar o seu trauma ou o trauma da família. O trauma da família. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu já falei para vocês que eu trabalhei muito no meu caminho a questão de medo da escassez, medo da falta. Tá? O que apareceu em constelação? Um exemplo para vocês. Né? Cenário de guerra, Segunda Guerra Mundial. Na minha família, teve crianças que morreram de fome. Morreram de fome. Tá? Ou seja, esse acontecimento, essa dor, essa memória ancestral perpetuou na minha família. Por isso que na minha família, muitos obesos. Essa memória de falta até chegar a morrer reverberou demais na família. Depois comeram para compensar, comeram por aqueles que não puderam comer. E aí, obesidade em muita gente, passaram necessidade lá atrás. Né? Esse é um exemplo. Também, igual a Fátima colocou ali, ó, medo de acontecer algo com os filhos. Eu percebo que se eu for colocar qual é o meu pior medo, hoje é acontecer alguma coisa com o Ravi, com certeza, absoluta nesse sentido. E se puxar no meu histórico familiar, tem situações de destino difícil com crianças na família, de morte precoce, ou, por exemplo, situações de guerra. Por exemplo, na minha família, teve situação lá da Segunda Guerra, do pessoal escapar no navio, e nessa vinda no navio para cá, para o Brasil, teve crianças que faleceram no navio, né? Faleceram no navio por doença e também fome, sede, tudo. Porque imagina, é muito precário, muita gente no navio para pouca coisa, né? Para pouco suprimento. E as crianças morreram no navio, né? E quando morre no navio, tem que fazer o quê? Jogar no mar, para evitar que propague doença no navio. Então tem essa memória na minha família também. Tá? E isso depois reverbera com medo de acontecer questões com criança. Do lado do meu pai teve acidente com criança também, um primo, né, filho do meu tio, bem mais velho, aconteceu situação de falecimento precoce. Então essa memória reverbera. E aí a pessoa pode ficar com medo, uma paranoia de acontecer coisa com filhos por causa dessas memórias. Entenda assim. Deu uma oscilação aqui na conexão. Tá? Entendam assim, ó. A sua consciência, ela não é um atributo do seu cérebro. Isso você precisa entender. A consciência, ela vem da alma, ok?
o raciocínio, o intelecto, o processamento de informação, ele vem do cérebro. Mas a sua consciência é da alma. É como se fosse uma televisão. Como se o cérebro fosse uma televisão e o sinal não vem da televisão. O sinal vem da antena, vem do cabo, que no caso nosso seria a alma, tá? Então, a galera que tenta provar que a consciência vem do cérebro tá pirando na maionese, e pelo fato de não admitir que tem um nível superior de consciência. Senão você não conseguiria observar seus pensamentos. Se não tivesse um nível de consciência acima, você não conseguiria observar seus raciocínios, né? Só pensar logicamente. Então é um nível de consciência acima. Se você consegue observar seus pensamentos, observar suas emoções, existe um nível de consciência acima. E é da onde vem conteúdos da nossa mente, na nossa consciência, para a gente processar. Aí quem processa, aí é o cérebro. Tá? Quem faz a transformação desses conteúdos, aí é o cérebro. Por que eu estou falando isso? Então, tudo isso vem da alma. Vem da alma. E o que acontece? A sua alma, ela está dentro, ela pertence à alma da sua família, ok? Sua alma pertence à alma da sua família, está dentro de uma consciência coletiva, que é a sua família. Não só a sua família, a empresa que você trabalha também é uma consciência coletiva e sua alma pertence a esse sistema junto com as outras pessoas. O pessoal que decidiu entrar na formação de constelação na água agora, os alunos do instituto, a sua alma passou a pertencer à egrégora, à consciência coletiva do nosso instituto. E você vai receber influxos, insights, informações por meio desse campo espiritual. Por isso que eu falo sempre, vocês têm que tomar cuidado aonde vocês decidem pertencer. Ao decidir pertencer, você não será mais 100% livre. Sempre vai ter ali uma influência energética reverberando em você. Uma transmissão, um Wi-Fi, uma sintonização, certo? Então a sua alma passou a pertencer ao coletivo, à consciência coletiva, à egrégora. Quando vocês escutam a palavra egrégora, o que é egrégora? É como se fosse um lugar, é um lugar espiritual aonde reúnem-se as almas individuais para um propósito em comum, para uma vibração em comum, para um trabalho em comum, para uma conexão em comum. Tá? Então, quando você decide estudar com a gente, você passa a pertencer, né, à egrégora do Instituto. Tá? Se você decide entrar numa torcida organizada, você passa a pertencer àquela egrégora e vai vir influências para você. Do nada você pode ter um ódio de uma pessoa da outra torcida e você nunca foi assim, mas você decidiu pertencer a esse coletivo de pensamento e isso vai trazer influência para você, entendeu? Por isso, cuidado onde você pertence, certo? Ok, então você pertence ao coletivo de pensamento da sua família, à egrégora da sua família, certo? E nesse coletivo de pensamento, nessa nuvem, igual a nuvem no computador onde estão armazenadas as informações, o campo sistêmico familiar é como se fosse isso.
tá? Como se fosse isso, é um coletivo de pensamento, tá? É um conjunto de informações, como se fosse a nuvem no computador. E nessa nuvem, então, aí o que acontece? Nesse coletivo de pensamento estão as memórias ancestrais. As memórias ancestrais. E muitas vezes você tem determinados medos, e tem gente que inclusive tem síndrome do pânico por causa de memórias de medo ancestral, de trauma ancestral, que a pessoa está sintonizada. É um medo que nem é dela. Não é dela, mas a pessoa está sintonizada com aquilo. Vocês conseguem identificar, por exemplo, medos que vocês possam ter? Insegurança que você possa ter, que você fala assim, caramba, isso não faz sentido para mim. Não tem motivo de eu ter esse medo. Tá fora de contexto. Parece que não é meu, não sei de onde vem. Isso é um sinal de medos ancestrais que você tá com uma sintonização. Uma emoção adotada que você puxou de alguém da família. Nós vamos fazer um exercício nesse sentido daqui a pouco, tá? Então entenda assim, ó, esse medo, ele provoca uma reação física quando você se conecta com ele, ok? E aí, o que mais ele fala aqui, ó? Ele pode recuperar a linguagem perdida do trauma e identificar a origem dessa linguagem na história familiar. Às vezes esse medo, esse trauma que aconteceu, ele fica armazenado na alma da família como uma frase. É por isso que as falas sistêmicas, numa constelação ou numa hipnose sistêmica, é como se, quando é feito de forma certeira, é como se anulasse essa frase. Tá? No caso do livro aqui, por exemplo, o trauma da mulher lá, diz assim, a sentença central dela, assim, ó, eles vão me abandonar a qualquer momento. Ou eu não posso mudar de cidade, que algo ruim vai acontecer. É uma linguagem perdida que tem a ver com o trauma da família. Então você tem que prestar atenção e tomar muito cuidado com as palavras que você repete constantemente. Qual é a frase que fica reverberando em você? Sabe, eu não vou dar conta. Por exemplo, tem muitas pessoas que eu sinto que eu não vou dar conta, eu sinto que eu não vou dar conta. Um exemplo. Por quê? Porque na memória ancestral, alguém traumatizou por não dar conta de lidar com alguma situação, de um trauma que aconteceu. Entende? Então, existe essa linguagem perdida a ser identificada. Tá? Ó. Outra coisa, essa sentença central, ela pode recuperar memórias traumáticas que não foram integradas, tanto suas quanto da família. Pode trazer à tona. Às vezes você pode até sonhar. Você pode sonhar com a questão, pode aflorar imagens na sua mente, aflorar emoção. Item 8. Pode fornecer um contexto para a compreensão de emoções, sensações e sintomas. Sim, às vezes, igual vocês falaram, nossa, eu sinto algo que eu não sei de onde vem, uma emoção que me acompanha desde a infância. Isso está por trás, tá? Outro ponto, concentra-se na causa e não nos sintomas, porque é a causa que está causando os sintomas. E aí não adianta você ficar mexendo nos sintomas se você quer se libertar da questão. Tem que ir na origem. Tá?
E ao ser pronunciada, tem o poder de libertação do passado. Por quê? É a fala sistêmica. Porque ajuda a dar vazão a todo um conteúdo emocional seu ou familiar que estava reprimido, estava contido. Tá? A Gisele colocou ali, ó, sim, eu descobri que meu medo de não chegar a tempo no médico e morrer é um trauma de família, olha lá, descobri com o livro. Meu tio ou tia, né, materno morreu com 3 anos porque não levaram a tempo no hospital e ele morreu de apendicite. Meu sentimento era sempre de ser negligenciada quando estou doente, olha lá. Ó. Ficou essa memória, esse trauma no campo familiar. Ó, um belo exemplo aí que a Gisele deu para vocês, tá? De memória de medo, com base em trauma de família, porque a Gisele não vivenciou isso diretamente. Ela sintonizou isso no campo familiar. Então, Gisele, até aí com base nesse livro, nesse capítulo aqui, é interessante você fazer uma meditação e de oração também para esse tio, vendo ele bem, vendo ele te abençoando e você devolvendo esse sentimento para ele e para os pais dele, porque às vezes o trauma não é nem do tio em si aí, né? Às vezes o trauma foi dos pais com a situação que aconteceu. Então você visualizar eles, fazer um gesto de reverência a esse destino, entregar essas emoções. E aí eu vou ajudar vocês nesse sentido agora, para vocês serem mais certeiros com essas práticas. Essas práticas é o que a gente faz na hipnose sistêmica. Tem muita conexão com a hipnose sistêmica. Esses exercícios que ele faz aqui. Se você não conhece, você precisa conhecer. Profissional de constelação familiar, é fundamental aprender a mexer com a hipnose sistêmica. Porque tem intervenções que ficam muito mais profundas e facilitadas, entendeu? Sentir de fazer, andar rezar uma missa, sim, principalmente se a família tem base católica. E também fazer o movimento de visualização. Perfeito. Faz sim, tá? Então eu vou fazer um exercício com vocês agora, ok? Vou fazer um exercício com vocês agora para ajudar vocês a já movimentar um processo de liberação aí, tá? Então se conectem de novo com essa qual seria o seu pior medo? Aí a Gisele falou, senti muita raiva também, a raiva que minha avó sentiu, preciso devolver para ela. Sim, eu também já trabalhei bastante isso e preciso trabalhar mais. Eu também tenho birra de médico, preciso ser trabalhado nesse sentido mais ainda, por causa de erros médicos na família. Aí você herda, né? Esse senso de justiça, esse ímpeto de vingança, por causa de questões que aconteceram, que acabaram prejudicando a família. Mas aí a gente precisa ressignificar, porque a pessoa que estava ali no lugar da vítima, ela atraiu aquele destino, ela precisou daquele destino, sempre tem algo por trás, tá? Inclusive, tem um assunto rolando aí nas mídias sociais em relação a acidente, tá? Mais de um, na verdade, né? 2 foram bem marcantes. Pessoal, entendam o que eu vou falar para vocês agora. Põe isso no coração de vocês. Não existe acidente. Entendam o que eu estou falando agora para vocês. Não existe acidente. Quando eu falo não existe acidente, o que vocês entendem? Vamos ver o que vocês entendem sobre eu falar sobre isso. Não existe acidente. Nunca é um acidente. O que vocês entendem sobre isso?
Vamos ver quem já tem esse nível de compreensão do que eu vou falar agora. Nunca foi uma situação ao acaso. A Ana matou a charada ali. Sempre existe um destino kármico ou um destino ancestral por trás. Sempre existe um destino kármico ou um destino ancestral por trás. E também sempre existe um propósito a ser cumprido por trás também. Existe um propósito a ser cumprido por trás também. Por exemplo, a pessoa que passou por esse acidente, que trouxe comoção mundial, por meio do destino dela, ela evita que muitas outras vidas passem por uma mesma situação de acidente, seja nesse local ou seja em outro local. Aí ela cumpre um propósito perante o todo, maior do que ela mesma. E também com esse destino, ela compensa histórias kármicas também e dá vazão também para conteúdos ancestrais que precisam ser liberados para os descendentes. Nunca é acidente. Não existe acidente. Sempre tem algum movimento espiritual funcionando por trás. E é nisso que você precisa entender, quando você precisar aceitar fatalidades na sua família. Ou fatalidades no mundo que você não consegue aceitar. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. De um livro do Chico Xavier. Para abrir a cabeça de vocês. Expansão de consciência agora, ok? De como funciona a realidade espiritual, tá? Existe um trecho ali de um livro do Chico Xavier, tá? Existe um trecho ali de um livro do Chico Xavier onde o Chico Xavier ele tinha um trabalho muito forte com mães enlutadas, né? E aí tem uma mãe que vai procurar ajuda dele para perdoar a babá, porque a babá deixou o bebê cair e o bebê veio a falecer. E essa mãe, na revolta, na vingança, né, na mágoa, na raiva, imaginem o turbilhão de emoção nesse sentido, né? E ela vai pedir ajuda para o Chico Xavier para libertar ela desse ódio, né, dessa mágoa, disso, e entender o porquê as pessoas buscavam o Chico Xavier por causa das psicografias e o contato que ele tinha direto com o plano espiritual para conseguir aceitar o destino de falecimentos, de acidentes, né? E aí o Chico Xavier fala assim para ela, depois de acessar a questão, né, ir mais a fundo, entrar em contato com o nível espiritual disso que aconteceu. Ele falou assim para ela: você já agradeceu a essa babá? Você já agradeceu a essa babá? Porque esse destino, ele estava escrito nas linhas da alma dessa criança. Estava escrito um destino kármico nas linhas da alma dessa criança. E se não acontecesse com a babá, quem deixaria a criança cair seria você. E essa babá tirou esse destino e essa culpa do seu colo.
Olha a diferença de percepção de consciência. Conseguiram entender? Conseguiram entender? E aí? O que seria pior para a mãe? O que seria pior para a mãe? Ela deixar cair ou a babá deixar cair? Aquele destino seria cumprido, porque por causa de questões kármicas, por causa de propósito ancestral, tudo, aquela criança precisou cumprir esse destino. O que será que a mãe preferiria? Vamos supor que ela tivesse que escolher. Se fosse você, vamos lá, se for vocês mulheres, se fossem vocês nessa situação, qual das duas opções vocês escolheriam? Desses destinos. Qual das duas opções vocês escolheriam? Coloca aí no chat. Qual das duas opções você escolheria? Exatamente. E a partir dessa informação, ela conseguiu aceitar esse destino e liberar os sentimentos envolvidos. Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado por julgar os fatos, julgar as coisas. Nós precisamos antes entrar em contato com toda uma dimensão espiritual que está por trás dos acontecimentos. Tá? Só fazendo esse contexto para vocês, para vocês entenderem essa questão sobre acidentes e tudo, porque tá muito em alta isso. Então, quando você vê acidentes, quando você vê injustiças nas mídias sociais, essas coisas, você precisa se alinhar, evitar processos de indignação e tudo, entrar nessa onda que acontece, até as guerras que a gente está vendo, toda esse noticiário e tudo, tem algo por trás. Tem carga sendo liberada, tem um propósito a ser cumprido com tudo isso. Senão você entra no que a gente chama do desperto decadente. Você começa a tomar consciência de tudo que está acontecendo, tudo, e você, ao invés de expandir sua consciência e evoluir, você cai por causa das emoções de indignação, de tristeza a respeito da realidade. Entenderam? Então saiam disso. Sempre existe um propósito a ser cumprido por trás. Tá? Vou fazer um exercício com vocês agora e já até percebi que começou a mexer energeticamente. Tá? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer agora? Se conectem aí com aquilo que vocês consideram o maior medo ou a maior dor sua. Traz isso agora, ó. Tá mexendo energeticamente. Então, vai iniciar um trabalho espiritual aqui agora, ok? Quando eu começo a sentir essa coisinha na minha garganta aqui. Então eu vou pedir para vocês se conectarem com esse pior medo, essa pior dor que foi orientado a vocês aí. Para quem entrou depois. Tá? Qual é o seu pior medo? Qual é essa pior dor, pior cenário de todos que poderia acontecer com você? Se conecta com isso agora, tá? E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Tá? Fechem os olhos agora, ok? Faz esse exercício. Traz para sua consciência esse pior medo ou essa pior dor que poderia acontecer com você, no nível do sentimento.
traz a imagem mental, se vier, agora não precisa digitar, foca no exercício. Traz na sua consciência, de olhos fechados, o pior medo que você poderia experienciar, o pior cenário, a pior dor que você poderia experienciar. Se vier imagem mental, traz isso como imagem mental. Se não, se for só sentimento, foca no sentimento. E deixa o sentimento vir, deixa ele, tira a resistência ao sentimento negativo, acessa ele agora. E você vai colocar a sua consciência no seu corpo, prestando atenção como o seu corpo reage a isso. Qual reação corporal o seu corpo traz? Aonde pesa? Aonde dói? Aonde fica tenso? Aonde chama a sua atenção? Onde você alojou essa dor, esse medo no seu corpo, tá? E perceba como que se parece esse sentimento, essa dor, essa carga no seu corpo. Se fosse um objeto, como que seria? É grande, é pequeno, é quadrado, é redondo, é quente ou frio? Parece algum objeto específico? Presta atenção como que isso se reverbera no seu corpo. Por exemplo, tem pessoas que sentem como se estivessem carregando uma mochila nas costas. Um exemplo, tá? Se concentra nisso. Põe a sua consciência nisso como se você estivesse escaneando essa sensação corporal com a sua consciência. Traz isso bem vívido. Bem vívido. E aí eu trago uma pergunta para a sua consciência. E você vai perceber o que fica mais forte na sua consciência. Eu vou perguntar para você. Isso é seu ou isso está com você? Qual das duas alternativas fica mais forte na sua consciência? Isso é seu ou isso está com você? Isso está com você. Se veio para você que isso é seu, você simplesmente dá um sim para isso e toma a decisão de deixar ir. Você pode se imaginar na frente de um rio, de um córrego, de um mar. Você vai entregar esse objeto, tá? Não digitem agora, foca no exercício, senão vocês perdem a linha da prática, ok? Depois vocês digitam. Focam no exercício. Se você sente que isso é seu, se imagina num mar, num rio, você entregando isso para uma força maior, deixando ir. Sem julgar, apenas dando um sim e deixando ir. Agora, se veio para você que isso está com você, e não é seu, está com você, tá? Vai aparecer para você agora, caminhando na sua direção, alguém da sua família ou da sua ancestralidade, que você pode não conhecer. Pode vir o semblante de alguém, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança, o que for. Vai aparecer para você imediatamente a pessoa que você precisa entregar essa carga, esse trauma, esse medo, seja o que for. Deixa vir essa pessoa. Ela vem caminhando na sua direção e vocês vão ficar frente a frente. E acima de vocês tem uma luz divina, iluminando vocês de cima para baixo, protegendo, guiando, orientando esse movimento. E você vai se ver fazendo um gesto de reverência, inclinando a sua cabeça para baixo. Você reverencia essa pessoa, você reverencia a dor dessa pessoa, você reverencia o destino que aconteceu. E você vai pedir a bênção
nessa postura de reverência, você vai pedir a bênção dessa pessoa para a proteção perante isso. E vai pedir a licença a essa pessoa para você entregar isso para ela. E você vai se ver indo em direção a essa pessoa e colocando isso nos pés dela, próximo a ela nos pés, ou entregando nas mãos dela, aquilo que você sentir mais ressonância. E aí você pode ir passando a mão no seu corpo, nas regiões que você sentiu, como se estivesse fazendo uma limpeza energética, e estendendo as mãos à frente e fazendo um movimento de entrega. E você diz internamente, você diz: eu peço licença com amor e respeito para devolver. Ficar apenas com o meu destino, apenas com o que é meu, e não mais te honrar na dor. Não mais te honrar na dor. Te honrar na alegria e no amor, na saúde e na prosperidade. Diz isso internamente e faz esse gesto de entrega. E pede a bênção para você poder viver o diferente. E diz internamente também para essa pessoa que você agradece o preço que essa pessoa pagou na sua família ou linhagem ancestral para que você e a sua família pudessem chegar até aqui, chegar aonde você está nesse momento da sua vida. E que você vai honrar esse preço fazendo coisas boas, vivendo coisas boas a partir de agora, livre disso. E aí imagina que vai saindo do seu corpo como se fosse uma energia, uma fumaça acinzentada, que vai indo para essa pessoa, vai indo também para a luz que está acima de você, e o seu corpo vai se libertando disso, se aliviando disso. E também vai vindo dessa pessoa, no sentido contrário, e dessa luz que está acima de você, uma energia luminosa, uma força que vai se integrando no seu corpo, principalmente nessas regiões aonde você sentiu que essa carga estava armazenada. Principalmente. Tá? E vai recebendo isso. Aí você coloca a mão agora nessas partes do seu corpo, colocando a intenção de armazenar essa energia. Colocando a intenção de fixar essa energia no seu corpo, essa nova energia, essa bênção desse ancestral ou desse familiar. Tá? Você agradece, você se sente mais forte, renovado, renovada, e com confiança de seguir melhor seu destino a partir de agora. Tá? E essa pessoa, essa luz vai em direção à pessoa, envolve ela e faz o processo de liberação e encaminhamento dela para a luz. E ela desaparece na luz. E devagar você pode ir abrindo os seus olhos, vai voltando, vai retornando, vai ativando. Como é que vocês estão? Como foi a experiência para vocês? Quem chegou depois assiste a gravação para você fazer também, ok? É uma experiência aqui de um exercício de devolução de memórias ancestrais, de cargas ancestrais. Tá? Tudo bem com vocês? Coloca no chat aí como é que foi a experiência. No caso da Flávia ali, por exemplo, sempre vinha sensação de uma pedra.
Então entregue essa pedra. E coloquem no chat quem veio para vocês. Uma pessoa que vocês já conhecem? Ou o semblante, a imagem de uma pessoa que você não conhece, tá? A Gisele, estou revigorada. Que liberação. Chorei, bocejando bastante, emocionada, vi a minha avó que eu não conheci. Senti medo, algo na garganta, vi minha avó materna ao lado de uma menina bem nova. Olha lá, tá vendo como o exercício avança? Chorei, identifiquei minha avó, que ficou viúva e passou muita necessidade. A dor estava no peito, olha lá, a dor da falta. A mãe da minha bisavó, olha só, tirou um peso gigante, minha avó paterna, muito choro transbordou. Pai e avó paterna, senti abençoada por ela. Me emocionei entregando para minha mãe a dor que estava no meu coração. Olha lá, ó. Senti o terceiro e o quarto chakra. Minha tia, a mãe do meu pai. Estava com frio de morte, após o exercício esquentou. Mulher de cabelo escuro, cacheado, olha lá, ó. Me veio a imagem do meu avô materno e do meu pai também. Olha lá, ó. Puxou as dores dos homens aí, Carol. Obrigado, senti a luz, era uma mulher, mas não consegui vê-la. Não precisa saber quem era, ok? Não precisa saber quem era. Eu vi o meu tio, Jaime, com 3 anos, durante a reverência que eu fiz, ele ficou grande e adulto, olha que ótimo. No começo foi pesado, é lógico, porque a dor e a carga tá aflorando, mas depois veio leveza e paz. O objeto veio uma panela de pressão, veio para minha avó paterna. Sim, ela deve ter recebido muita pressão, tá? Professor, veio tranquilidade, uma criança bem pequena, então lembrei do tio que afogou com 1 ano de idade, olha só, em um balde. Ah, com certeza é um trauma na família, tá? Eu não consegui identificar como que uma sombra, mas era familiar, me senti acolhendo, espremida, tá? Uma mulher que foi traída a vida toda. Durante o exercício senti vontade de ir para o banheiro e foi uma limpeza extraordinária. Olha lá, ó, as psicossomatizações, tá vendo? Exatamente, pessoal. Então, ó, quem não fez o exercício, pega na gravação para você fazer, tá? Aí, com base nesse exercício, vocês conseguem perceber e identificar que muitos de vocês têm problemas corporais, doenças, psicossomatizações que são sistêmicas. Vocês conseguem ter clareza sobre isso agora? Não só as psicossomatizações, mas cargas emocionais, conteúdos mentais. Ó, a maioria das pessoas que estão em processo de depressão, tendências, né, de tirar a própria vida, são histórias ancestrais que estão reverberando. Aqui no livro ele fala. Ele dá o exemplo de pessoas que queriam tirar a própria vida e que tinha a ver com história ancestral. Então você precisa ter essa consciência que você pode estar enfrentando questões de saúde, transtornos mentais, emocionais, por causa de cargas ancestrais, de memórias ancestrais, de traumas ancestrais que você está carregando. E que para você sair disso, não adianta você ficar só mexendo ali na questãozinha mental, na reflexão sobre a coisa, ou você ficar se entupindo de remédio, se você não atuar nesse núcleo
espiritual. Entendam o seguinte, pessoal, o espiritual ele é mais forte que a mente e é mais forte que o corpo. Quando você harmoniza plenamente o nível espiritual, a mente responde, o corpo responde. É daí que vem as curas milagrosas, as remissões de doença, as grandes transformações emocionais. É um processo de liberação e harmonização profunda do nível espiritual. E o nível espiritual da nossa família, ele é um dos que mais atuam determinando coisas na nossa vida. E claro, também questões kármicas, né, que é próprio da sua alma, que você já trouxe. Aí também tem que limpar, muita coisa também, ok? Então, que bom que vocês conseguiram fazer esse exercício aí para vocês se aliviarem. Muitas pessoas já estão se sentindo melhor, não estão? E faz depois com base aí nessa sua pior dor, ou pior medo que você tem, ou o que apareceu a vocês aí no exercício, depois faz uma reflexão, uma investigação da história da família, perceba se conecta na história de alguém, ele pede para você fazer esse exercício, tá? E se vier alguém, faça um processo de oração, de honra, reverência, e visualiza essa pessoa bem no plano espiritual. Visualiza Deus acolhendo essa pessoa, os anjos acolhendo essa pessoa se integrando na família, tá? Tudo isso ajuda muito mais do que vocês possam imaginar, tá? Eu sempre faço a seguinte pergunta para as pessoas, né? Vocês sabem como está a situação espiritual das almas dos seus familiares que desencarnaram? A maioria, né? Quase todos nós, a gente não sabe. A gente não sabe. Entendeu? Então, é muito importante nós fazermos oração para os nossos familiares e ancestrais, para que eles sejam envoltos pela luz. Quanto melhor quanto mais elevados eles estão na luz, no plano espiritual, a qualidade da nossa vida, a qualidade do nosso mental, tá? A qualidade do nosso emocional e saúde e relações e prosperidade melhora também, ok? O livro do Chico Xavier, dessa história aí, quem leu essa história e me contou foi a Marina. Depois eu vou perguntar para ela em qual livro isso está, tá? Aí eu deixo nos comentários dessa live, da gravação dessa live, tá bom? Pessoal, agradeço a presença de vocês, essa live de hoje, espero que tenha sido válido para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.